ciclo da vida é algo bem interessante. Perceba que os pais, eles querem deixar sempre um bom legado para os seus filhos. E um dos maiores legados que os pais procuram deixar para os filhos é a visão de que são super-heróis, de que são fortes, de que sempre estarão presentes, de que o filho ele sempre encontrará no pai, na mãe, um porto seguro. No geral, a ideia é que o filho ele cresça se sentindo forte pelo amor que ele recebe de pais que ele olha e observa que são fortes. Então, um dos primeiros sentidos que os pais procuram passar para os seus filhos, à medida que os filhos começam a ter um certo entendimento, ainda crianças, é que os pais são fortes. A espiritualidade bíblica, ela trabalha muito, ela atua muito nessa área da força. Ela serve, o próprio Jesus, ele veio trazer este exemplo a fim de servir como modelo, como um padrão de vida, daquela vida que o próprio Deus, este Espírito excelente, esse Espírito magnífico, determinou para a sua criação, para o ser humano. Então, Jesus Cristo, ele, em todo o seu percurso, ele sempre demonstrou força. Ainda que tenha padecido abandono, tentações, provações, ainda que tenha sido mal recebido por alguns, em alguns locais, ainda que tenha sido desacreditado, enfim, diante de todas as circunstâncias ruins que se apresentaram diante dele, ele sempre se manteve forte. Esse sempre foi o padrão apresentado por ele em seus ensinamentos, uma força com serenidade. E a ideia da espiritualidade trazida por Jesus Cristo é nos deixar total exemplo a fim de que sigamos os seus passos. Há uma diferença muito grande entre ser frágil e ser fraco. O ser frágil, a fragilidade, diz respeito a ser quebradiço, a ser delicado. Nós, como seres humanos, nós somos frágeis. É muito fácil algo nos quebrar, mas esse quebrar não significa que vá nos arruinar, que vá acabar conosco. Mas uma dor de dente nos quebra, já nos deixa irritados, já nos deixa fragilizados. Uma dor no dedo, qualquer tipo de dor, por mínima que seja, ela já causa um desconforto pela fragilidade que há em nós. O ser fraco não. O ser fraco significa não ter força. E a espiritualidade bíblica, ela não aceita esse comportamento, ela não aceita esse pensamento ruim de que o ser humano ele é fraco. Se ele conhecer a Cristo, que é o maior exemplo de força representativa no livro sagrado, ele não pode, o ser humano ele não pode permanecer em um estado de fraqueza, ele não pode permanecer acreditando que é fraco, quer dizer que não tem força. A semelhança dos pais que procuram sempre se apresentarem fortes para que os seus filhos cresçam saudavelmente, cresçam revestidos de força, há uma semelhança de comportamento, no padrão de comportamento, do que Deus deseja também para nós. A forma como Ele deseja que nós enxerguemos o nosso papel, a nossa posição ante a vida. Qual é a minha posição, qual é a sua posição? A espiritualidade, ela diz assim, Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo ou fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, já existe um conselho espiritual. No dia da angústia, não se apresente como fraco. Não tenha medo, não seja fraco, não seja frouxo. Porque se apresentar dessa maneira no dia da angústia, realmente a tua força será pequena. Não, mas faça o contrário. No dia da angústia, ainda que esteja angustiado, se mantenha firme.
firme na esperança, firme na convicção, firme no propósito, firme na expectativa, firme na esperança. Romanos, no capítulo 8, versículo 14, traz uma revelação preciosa. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Porque o espírito de escravidão, ele aprisiona e gera na mente humana o sentimento de que está sempre, de que o ser humano é fraco, de que o ser humano não presta, de que o ser humano é tudo de ruim. É o espírito da escravidão operando. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, socorre-me, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se Deus é nosso Pai, nós o enxergamos revestido de força, de glória. Como filhos, nós herdamos isso também. Nós herdamos um revestimento de força, de glória. Porque o prazer do pai é olhar para o filho e ver nele qualidades que reforçam que a sua vida é genial, é especial. Assim é Deus olhando para nós. O espírito de adoção nos traz a revelação de que nós somos filhos de Deus, revestidos de força e de glória. O Espírito revela, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, diz assim, versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha aí, a graça e a paz são multiplicadas na vida à medida de quê? À medida que se tem o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Então a graça que reveste de força será multiplicada. E a paz que traz a serenidade ao coração e à mente será também multiplicada pelo conhecimento de Deus, de quem Ele é, do que Ele é, e de Jesus Cristo nosso Senhor. Por quê do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo? Porque lá no livro de Colossenses, em outro vídeo falaremos sobre isso, Jesus Cristo é apresentado como um mistério de Deus, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E ele diz mais assim, no versículo 3, visto como seu divino poder, e aí vence esse revestimento de força, como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida é a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, a espiritualidade, ela vai trazendo esse revestimento de força pelo conhecimento, pelo que somos chamados para vivenciar aquilo que já foi nos dado, que é a vida e a piedade, através deste conhecimento, pelas quais Ele, este Espírito, né, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que isso quer dizer? Havendo escapado da corrupção. O que é a corrupção? A corrupção é uma adulteração. Ter os sentidos corrompidos, ter a mentalidade corrompida, é ter a mentalidade adulterada. E quando o ser humano, ele aborda esse pensamento e insere no seu coração que ele é fraco, o tempo todo é fraco porque é fraco, então ele está com o sentido corrompido, ele não compreendeu o nível de chamado que ele tem na vida, o que a espiritualidade traz, a fortaleza que a espiritualidade presenteia a todos nós. Jesus Cristo, o conhecimento trazido por Deus através de Jesus Cristo é para nos fazer entender que nós somos participantes da natureza divina, havendo escapado justamente dessa adulteração de sentido, desta adulteração de pensamento, de corrupção que há no mundo.
naqueles que não têm o conhecimento espiritual. E aí são levados por qualquer argumento, são levados por qualquer forma de enxergar as suas próprias vidas. E algo que chama muito a atenção nesta afirmação, nessa revelação, é que quando a Bíblia fala assim, quando o livro sagrado fala assim, pelas quais coisas nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, significa dizer que a graça e a paz, elas são multiplicadas pelo conhecimento, e todas as promessas que envolvem a graça e a paz deste conhecimento, elas são nos dadas. São dadas para nós vivermos no nosso dia a dia. A espiritualidade trazida por Cristo é para sempre nos manter de pé. Frágeis sim, porque é muito fácil algo nos machucar, mas fracos não, porque ainda que venhamos a ser machucados por alguma circunstância, alguma situação, alguma palavra, alguma obra, seja o que for, ainda que venhamos a ser machucados, todavia, ainda exerceremos força se a espiritualidade estiver em nossa vida pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso, medite nisso. Conhecimento é poder. Tudo é a partir do conhecimento. E o livro sagrado, ele aborda por demais a questão do conhecimento. Que Deus abençoe a todos nós, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada em sua vida, em minha vida, através do conhecimento. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, abençoe vidas que precisam ter conhecimento do quanto são fortes, do quanto são especiais. Frágil sim, fraco não.